Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tocou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia, no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós acompanhamos aqui a primeira aparição de Jesus aos discípulos. Até então, nós acompanhamos que ele apareceu às mulheres de Jerusalém, que foram ao túmulo juntamente com Maria Madalena. Depois vimos a aparição a 2 discípulos que caminhavam, indo para uma cidade chamada Emaús. E agora, pela primeira vez, ele reúne com todos os discípulos reunidos e diz: "A paz esteja convosco." Depois, ele fala uma expressão muito bonita que eu acho que nós devemos hoje também tê-la muito no coração, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, neste tempo de isolamento social. Ele diz: "Por que estás preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede." É muito forte hoje essa expressão de Jesus. Por que estás preocupados e por que tendes dúvida no coração? Nós sabemos que a preocupação e a dúvida são elementos que muitas vezes atrapalham muito a nossa confiança plena, tanto nas pessoas como no próprio Deus, na nossa vida espiritual. Ou seja, a preocupação é a angústia que vivemos, de fato, pelo que pode acontecer e que ainda não aconteceu. E isso gera, portanto, dúvida. Será que faço, não faço? Será que vou, não vou? Será que penso, não penso? E aí, meus irmãos e irmãs, vejam que diante dessa angústia, diante dessa preocupação, diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, Jesus disse, "Tocai em mim e vede, sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa primeira aparição de Jesus aos discípulos, nós possamos hoje também poder pensar quais são as preocupações e as dúvidas que hoje nós temos no coração. Que possamos dedicar um momento para poder fechar nossos olhos e pensar quais as dúvidas do meu coração, quais as preocupações do meu coração e da minha vida. Vamos imaginar Jesus que diz: "Tocai em mim e vede, sou eu mesmo." Sou eu mesmo que passei pelo sofrimento e ressuscitei. Estou ressuscitado e vivo no meio de todos vocês. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.